Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nos sentimos muito contentes porque você está nos dando o privilégio da sua audiência. Você que tem nos acompanhado durante essa jornada diária sabe que já estamos finalizando essa etapa do nosso projeto. Temos estudado toda a Bíblia já há quase 5 anos e logo completaremos os 1.300 programas que nos propusemos fazer. Outra parte do projeto é publicar os comentários que fazemos a partir do programa. Essa parte do projeto é desafiadora, mas o Senhor tem nos abençoado e certamente tem nos dado condições de levarmos adiante o estudo da sua palavra e a publicação desses comentários. Parte da certeza de que estamos caminhando com segurança vem de vocês mesmos que têm nos acompanhado, que têm nos dado o privilégio da sua audiência. As correspondências que vocês nos enviam nos mostram que estamos caminhando na direção certa. E nesse sentido, eu registro o e-mail que o Francisco nos enviou da cidade de Apodi, no estado do Rio Grande do Norte. Foi essa a sua mensagem. Graça e paz em Cristo Jesus. É com alegria que entro em contato com a RTM, como faço todos os dias, ouvindo-a pela internet. Parabenizo esta rádio pelos projetos realizados e que muito nos tem abençoado. Parabenizo também pelo compromisso e amor com que realizam esta obra. A dedicação e a organização de todos, inclusive esse programa na RTM, me emocionam grandemente. Esse zelo que vocês têm pela palavra do Senhor, pela obra do Senhor Jesus, é muito interessante e maravilhoso. Oro para que essa obra, que é de Deus, cresça cada vez mais. Em Cristo Jesus, um abraço do Francisco de Apodi, Rio Grande do Norte. Querido amigo, muito obrigado por você compartilhar conosco seu testemunho sobre a sua fidelidade em nos acompanhar todos os dias. Nós louvamos a Deus que tem usado esse programa para atingir muitas vidas, levando-as ao conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, e também o Senhor tem nos abençoado, fazendo com que esse programa atinja muitos irmãos, fortalecendo-os e incentivando-os na fé a se manterem compromissados com Ele mesmo, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendizemos o Senhor por sua graça e por sua misericórdia em nos usar. E agora eu quero convidar você e a todos os que estão sintonizados conosco nesse momento a buscarmos a presença e a bênção de Deus através dessa palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos pelo privilégio de podermos falar contigo e termos certeza de que Tu ouves as nossas orações. Queremos te pedir, Senhor, que conforme a Tua vontade, Tu nos abençoes, Tu nos atenda e Tu venhas ao nosso encontro, ao anseio dos corações que Te buscam nessa hora. Te pedimos, Senhor, especificamente a Tua iluminação para esse programa. Precisamos do Teu Espírito para entendermos a Tua palavra e pedimos a Tua bênção sobre esse projeto de estudarmos toda a Tua palavra para que assim possamos praticá-la. Obrigado, Pai, pela revelação nesse livro de Apocalipse. Desvenda os Teus segredos para nós.
Nós oramos e te pedimos isso, já agradecendo em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é concluirmos o estudo do capítulo 1 do livro de Apocalipse. Nós vamos estudar os versos 19 e 20 de Apocalipse capítulo 1. Vamos refletir sobre Apocalipse 1, 19 a 20 e logo no início eu quero pedir a permissão e quero chamar a sua atenção para a leitura desses versos para que você se familiarize com o seu tema. Diz assim o versículo 19: Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Querido amigo, vamos refletir sobre o importante tema da obediência às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor glorificado. Olhando para Jesus, vemos que ele obedeceu ao Pai. Ora, durante o seu ministério, fica claro em muitas ocasiões que Jesus veio cumprir o seu ministério salvífico, dando sua vida por nós, pregando as boas novas de salvação, mas ele fez isso em obediência ao Pai, ao Deus Pai. Ora, se Jesus foi obediente ao Pai, revelando aos seus discípulos, e isto se refere a nós também, quando Jesus revelou então aos seus discípulos a vontade do Pai, é certo também que, mediante esse exemplo de Jesus sendo obediente ao Pai, nós também devemos obedecê-lo. É uma cadeia de comando. O Pai, Jesus e nós que somos seus discípulos. Jesus obedeceu o Pai, nós devemos obedecer o nosso Senhor Jesus. A obediência é essencial para chegarmos à presença de Deus. Quando Jesus estava aqui conosco na terra, ele precisou ser obediente ao Pai para voltar à presença dele. Ele o fez com prazer, valorizando a recompensa de estar novamente junto ao Pai. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ora, essas palavras são o testemunho do autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que mostram então como Jesus obedeceu o Pai. O mesmo livro diz: Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Novamente temos então a ideia de obediência do Filho ao Pai e a nossa obediência ao Filho, ao nosso Senhor. Confira isso lá em Hebreus capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. Então, aprendemos a obedecer porque Jesus foi obediente. Por que o livro do Apocalipse usa uma linguagem obscura e misteriosa algumas vezes? Por que escrever em linguagem simbólica, tornando-a inacessível para a maioria das pessoas? Por que não falar de modo direto? Querido amigo, essas são perguntas que muitos têm feito quando se confrontam com a leitura do livro de Apocalipse. Embora seja fato que existem muitas verdades ocultas em Apocalipse, também é fato que as verdades importantes não são inacessíveis. Na verdade,
O livro de Apocalipse quer dizer livro da revelação. As verdades que se concentram na santidade, no poder e na soberania de Deus, na sua vitória sobre o mal e naquilo que precisamos fazer para participarmos dessa vitória, não exigem conhecimento especial para serem entendidas. Essas verdades transparecem de modo eloquente e claro, ainda que não possamos decifrar os símbolos de uma maneira mais fácil. O que precisamos, sim, e o que temos feito nesse programa, é sempre orar pedindo que Deus ilumine-nos, que, pelo Espírito Santo, possamos ter os nossos olhos abertos, a nossa mente aberta, para entendermos a mensagem que o Senhor passou para os seus servos. Moisés, Davi, Ezequiel, Mateus, Paulo, foram homens que Deus usou para revelar a sua vontade para nós. E especificamente no Apocalipse, o apóstolo João foi esse apóstolo que o Senhor usou para trazer essas mensagens que, na verdade, são revelações em relação ao futuro que o Senhor quer nos mostrar. Cabe a nós, então, olharmos para essas revelações, olharmos para esses textos e pedir que o Senhor nos ilumine, abra os nossos olhos para que possamos entender aquilo que Ele tem colocado na sua palavra para nós. Deus tanto revela como oculta. Ele se nos dá a conhecer, mas somente em parte. E isso é lógico. O nosso Deus é um Deus infinito. O nosso Deus é muito superior, é muito mais elevado do que a sua própria criação, que somos nós. Sabe que, por causa das limitações físicas, os seres humanos ficariam totalmente paralisados com a plena visão das realidades sobrenaturais. E por isso mesmo, então, é que o Senhor se revela em parte para nós. O que nós conheceremos um dia, quando estivermos definitivamente diante dele, não se compara àquilo que nós podemos conhecer e devemos conhecer já nessa dimensão de vida terrena. Assim, o Senhor nos oculta certas coisas. Mas, ao mesmo tempo, como nós estamos vendo aqui no livro de Apocalipse, o Senhor se revela, e o Senhor revela, inclusive, o futuro para nós. Um modo de Deus, ao mesmo tempo, se revelar e se ocultar é a linguagem figurada e as imagens apocalípticas. Algumas verdades são profundas demais para a linguagem pragmática, para a linguagem racionalista. Tais verdades são bem mais explicadas ou são melhores explicadas, fazendo-se então uso da polivalência, da metáfora e do símbolo. Por exemplo, a descrição de Deus com o aspecto de pedras preciosas circundadas por um arco-íris de luz, conforme nós vamos encontrar no capítulo 4, versículo 3, diz algo, revela algo acerca de Deus que vai além da mera afirmação de que Deus é um Deus grandioso e poderoso. Aqueles cristãos que viveram na época de João estavam mais familiarizados com esse tipo de escrito do que os leitores ocidentais de nossos dias, do que nós que estamos agora estudando o livro de Apocalipse. Devemos então ler o Apocalipse e, na realidade, devemos ler toda a Bíblia, estudar toda a Bíblia, reconhecendo as nossas limitações. Nossas limitações são culturais e pessoais. Essas limitações estão patentes, pois nós estamos separados por 21 séculos de história, de cultura e de mentalidade. Além disso, nós vivemos num mundo ocidental, com a mentalidade ocidental, enquanto a Bíblia foi escrita no mundo oriental, com os valores e com a mentalidade oriental. Ora,
Certamente, diante disso, temos diferenças notáveis. Por isso, então, é necessário o Espírito Santo. Se faz necessária a presença do Espírito Santo. Ele que inspirou os escritores bíblicos também conhece o nosso modo de pensar, conhece os nossos pensamentos hoje, nos dias da pós-modernidade. E como ele mesmo deseja que entendamos a sua palavra, o Espírito Santo está pronto para nos fazer entendê-la, para revelá-la para nós. Se nós, com sinceridade, devoção, piedade, submissão e humildade, o buscarmos para que ele se revele a nós. Por isso mesmo, em cada início dos programas dessa longa série, nós temos orado, pedindo então a iluminação do Espírito Santo para que possamos entender tudo quanto ele tem registrado como vontade de Deus através dos escritos desses autores que eu já mencionei. Moisés, Samuel, Esdras, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, Pedro e agora, em Apocalipse, João. Querido amigo, todos esses homens foram instrumentos e apenas instrumentos nas mãos de Deus. Eles foram usados pelo Senhor para registrar a sua palavra inspirada. Mas quem a inspirou foi o Espírito Santo. Para entendermos, então, essas ordens para obedecermos os seus mandamentos, temos que entendê-los e, para que isso aconteça, a iluminação do Espírito Santo é fundamental para todos nós. Mas no texto de hoje, nós devemos nos perguntar, diante dessas palavras que nós já lemos, quem é Jesus? Como devemos vê-lo? Muitas pessoas imaginam Jesus como um neném indefeso numa manjedoura em Belém. Ainda essa é a figura que muitos têm na sua mente. Outras pensam na imagem de um Jesus sofrendo terrivelmente na cruz do Calvário, ensanguentado, coroado com a coroa de espinho, evidentemente derrotado até pelas forças do mal. Com certeza, Jesus nasceu, e é verdade. Sem qualquer dúvida, ele também morreu numa cruz. Mas aquelas cenas representam episódios temporários, embora foram episódios importantíssimos. Por exemplo, a encarnação do Verbo é algo fora de série, é algo realmente especial. A morte do Senhor Jesus é algo também fora de série, é algo especial, porque através da sua morte temos o perdão dos pecados. Então essas cenas, esses episódios, foram temporários, embora importantíssimos. E não o estado permanente do Cristo vitorioso, que esse, então, é o estado definitivo. E essa é a imagem que o Apocalipse quer revelar para nós, quer passar para nós, quer que tenhamos em nossas mentes. Temos e cremos num Cristo vitorioso, num Senhor Jesus poderoso. Que consolo temos nós cristãos quando contemplamos essa imagem. E, olhando para o contexto, temos que lembrar que aqueles cristãos que estavam perseguidos, certamente ficaram animados com essa imagem de um Senhor Jesus vitorioso. Que consolo daria aos cristãos perseguidos pensar numa criança pequena e fraca? Que conforto achariam esses cristãos perseguidos na imagem de um líder morto? Certamente não seriam consolados, não seriam estimulados, não seriam encorajados. Mas quando pensamos e quando temos em nossas mentes a figura de um Cristo vitorioso, de um Senhor soberano, de um Senhor que controla todas as coisas, aí sim nós nos confortamos, nos consolamos, nos encorajamos.
A mensagem do Apocalipse deriva seu poder da pessoa que o revelou. O Cristo que cuida dos servos e garante a vitória sobre os perseguidores não é um Cristo fraco, não. Nem é derrotado. Não. Ele possui toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, disse o próprio Senhor Jesus, quando partiu dessa vida para ser glorificado. Conforme Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, nós temos essas palavras vitoriosas. Ele possui toda a autoridade e fala com poder absoluto. Os cristãos da Ásia, naqueles dias, como todos nós nos dias atuais, precisavam de um consolo, de um Senhor Todo-Poderoso. Acharam, então, esse conforto nas palavras de Jesus, o forte e vitorioso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso, quando João olha para trás e, ao ouvir aquela voz poderosíssima e ao contemplar aquela visão especial, aquela visão que um dia eu e você contemplaremos quando estivermos em definitivo na presença dele, qual foi a reação de João? João desmaiou. João desmaiou. Ele nunca tinha visto o Senhor Jesus exaltado daquela maneira. Agora, lembre-se bem, João, Pedro e Tiago já tinham visto Jesus glorificado lá no Monte da Transfiguração, conforme lemos em Mateus 17. Mas daquela maneira, João não tinha visto o Senhor Jesus. E por isso, a reação dele, a reação humana, foi desmaiar. Muitos, hoje, jamais perceberam a glória do Senhor. Eles ainda imaginam Jesus como um recém-nascido, numa manjedoura, ou uma figura tristonha e moribunda lá na cruz do Calvário. Mas Cristo está hoje exaltado e extraordinariamente poderoso. Quando olhamos para os símbolos usados no capítulo 1, com as outras passagens, nós conseguimos entender e conseguimos ver esse clima de vitória, de exaltação, de poder. 7 espíritos, pés como bronze polido, espada de 2 gumes. Tudo isso revela um Cristo, um Senhor Jesus poderosíssimo. Por isso, o título para o nosso estudo, esse estudo que estamos fazendo, é a obediência que devemos ao Senhor Jesus glorificado. A obediência que devemos ao Senhor Jesus glorificado. O texto, então, como nós já mencionamos, é Apocalipse capítulo 1, versículos 19 a 20. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. E o versículo 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ora, diante dessas palavras do Senhor Jesus, o princípio que extraímos desse texto é que todo cristão deve obedecer à ordem do Senhor glorificado em relação à igreja. Todo cristão deve obedecer à ordem do Senhor glorificado em relação à igreja. Nesses versos, então, nós temos 3 aspectos da obediência que devemos prestar ao Senhor glorificado. O primeiro aspecto da obediência a esse Senhor Jesus glorificado refere-se à ordem que Jesus nos deu. Quem deu a ordem, afinal? Foi Jesus. E qual foi a ordem? Escreve. Mas qual é o sentido da ordem? Testemunhar aquilo que João viu. O Senhor é um Deus que se revela a nós. Um segundo aspecto da obediência refere-se ao conteúdo da escrita. O que João deveria escrever? Ele deveria registrar aquilo que ele viu. Ele deveria registrar aquilo que estava acontecendo e que estará acontecendo. Ele deveria registrar
aquilo que vai acontecer, porque esse é o sentido do livro de Apocalipse. E em terceiro lugar e último lugar, o terceiro aspecto refere-se aos destinatários. O mistério pressupõe a data certa para a sua revelação. As estrelas são os anjos das igrejas destinatárias, e os candeeiros são as igrejas destinatárias. Portanto, esses três aspectos da obediência devem ser obedecidos por nós, devem ser respeitados por nós, para que assim possamos glorificar, em obediência, o nosso Senhor Jesus glorificado. Querido amigo, que Deus possa te abençoar e que você seja, de fato, alguém que obedeça o nosso Senhor Jesus glorificado. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado se